Se a sua vida tá uma merda, a culpa é sua. Eu entendo, você tinha tudo para dar certo, mas parece que a coisa não tá andando. Mas posso te contar um segredo? Se você tinha tudo para dar certo, você ainda tem. E você ainda pode dar certo. E por que eu falo que a culpa é sua se a sua vida tá uma porcaria ou não tá do jeito que você queria, pelo menos? Porque, e principalmente, por que isso é uma boa notícia? Porque quando a culpa é nossa, quando a culpa é sua, quando a culpa é minha das coisas que acontecem comigo, eu imediatamente falo pra mim mesmo, cara, se a culpa é minha, eu sou a única pessoa que tenho total controle para mudar isso. E por que eu falo que a culpa é sua? Porque existem algumas armadilhas cerebrais e mentais que fazem com que você acaba seguindo um caminho que te leva até a vida que você tem. Isso não é coisas imaginárias, energéticas, apesar de eu não sei se você acredita ou não nessa questão energética, mas o que eu tô aqui para falar com você é sobre uma coisa de neurociência mesmo, do que realmente acontece com a nossa mente, o que realmente acontece dentro do nosso cérebro, quimicamente falando, em termos de corrente elétrica cerebral, e que fazem com que você esteja tendo a vida que você tem hoje. Né? E aí entra sempre aquela coisa, se eu estou falando aqui com você que é um inconformado, você está inconformado com a sua vida hoje, quer mudar isso daí, é com você que eu estou falando. Se você está conformado e acha que é isso mesmo, eu sugiro que você assista o vídeo até o final do mesmo jeito, mas esse daqui é específico para você que não se conforma com a vida medíocre que você está vivendo hoje em dia, porque principalmente se você pensa às vezes ou sempre que, nossa, que tem pessoas piores do que você, que estão voando mais alto do que você, isso é típico de um inconformado com a vida. E talvez o primeiro passo você já tenha. Talvez a primeira coisa, o primeiro degrau e o primeiro pré-requisito para você ser mais, voar mais alto, ter mais sucesso, ter mais dinheiro, ter mais prosperidade financeira, emocional e relacional, você já tenha nas suas mãos. Por quê? O fato de você estar inconformado com a sua vida, inconformado que a vida é só isso mesmo, inconformado com o ponto da vida que você está, seja financeiro, emocional ou relacional, que você acha que você não merece isso, e sente até uma certa raiva, fica puta da vida com o que está acontecendo com a sua vida. Talvez você não entenda o porquê isso está acontecendo e agora nós vamos explorar um pouco desses porquês. Porque quando você entende o porquê que a sua vida não está andando, porquê que você não é tudo o que você pensou que fosse ser, você não é tudo o que você nasceu para ser, você não deu certo do jeito que você achou que deveria dar certo, então você é um inconformado. E boas-vindas aqui à Agiosfera. A Agiosfera é um lugar onde os inconformados se juntam para realmente mudarem de vida. Bora lá então, ó. A primeira coisa que é uma grande armadilha é colocar a culpa nas outras pessoas, nas situações da vida, nas coisas. Então, por exemplo, quando você chuta a quina de uma mesa, ou da cama, ou de algum móvel, você chuta uma quina de qualquer coisa, imediatamente a gente fica muito bravo e a gente tende a jogar a culpa na coisa. Quem foi que pôs essa mesa aqui? Esta porcaria desta quina, não devia ser assim, os engenheiros deviam ter feito de outro jeito. É uma tendência natural do ser humano meter a culpa nos outros. Por quê? A gente tem uma dificuldade de assumir a culpa pra gente, né? Mas a verdade é que a culpa é nossa. Você tá careca de saber que a quina tá ali, ou mesmo que seja uma quina nova, você deveria ter mapeado já esse lugar para não meter o dedo na quina. Mas você mete o dedo na quina. E olha só que louco, quando você mete o dedo na quina, dói. E ao invés de você, do seu cérebro, fazer algo para que você mude aquela quina, para que você arredonde aquela quina, para que você mude de lugar aquela quina, para que você, enfim, faça algo construtivo com aquela dor que você sentiu, imediatamente o seu cérebro faz o quê? Ele te traz essa sensação de raiva, né? Que é o quê? É uma descarga emocional, uma descarga de neurotransmissores para te deixar pronto para lutar ou fugir. E no caso, como é uma quina, você não vai fugir da quina, então você
tem aquela explosão contra a quina, bota a culpa na quina e tal, é um engenheiro, merda e tal. Só que aquilo gera uma memória emocional dentro da gente. O que acontece? Seu cérebro, ele tem a capacidade de processamento de 11 milhões de bits. Só que sabe quantos desses 11 milhões de bits são processados pela parte racional do nosso cérebro? Só 41 bits. Não 41 mil, 41 bits, ponto. Então, racionalmente, a gente processa muito pouco quando a gente compara com o que a nossa parte inconsciente e emocional processa. Quando isso acontece, isso gera uma memória emocional. E essa memória emocional diz, aquela quina gera dor. O seu cérebro não quer que você sinta dor. Então ele automaticamente mapeia isso dentro da sua mente e inconscientemente você vai cada vez bater menos naquela quina. Porque ele vai te desviar. Vai fazer você não combater aquela quina. Agora, quando é uma quina, isso é legal. Agora, imagina que você sonhou em ter uma grande empresa lá atrás, o seu sonho primordial, os primeiros sonhos da sua vida, no início da vida adulta, ou até quando você era criança, lá quando a gente sonhava em ser astronauta, piloto de avião, bombeiro, né? Criançada, a gente quando criança sonha umas coisas muito loucas. Por quê? Porque a gente tem um cérebro ainda ilimitado, que não tem os limites que a vida adulta e o dia a dia maçante da vida nos impõe. Então, isso acontece também com coisas importantes. Por exemplo, você tentou fazer algo que estava direcionado para um grande sonho que você tinha, para um sonho primordial e que você tem aí, que está escondido ainda. E uma coisinha que você fez, por exemplo, se conectou com uma pessoa e essa pessoa te tratou mal. O que acontece? Você tem uma reação racional àquilo, né? Você ali, não, tudo bem, ele me tratou mal, eu vou procurar outra pessoa. Mas o que acontece dentro da sua mente emocional é uma memória emocional. Pô, toda vez que eu vou tentar buscar esse sonho, ou essa vez, uma vez já é suficiente, tá? Mas às vezes acontecem algumas vezes, você tenta buscar esse sonho e existe uma pequena frustração que conscientemente você nem ligou para aquilo, mas gerou uma resposta emocional do teu corpo inteiro, com liberação de neurotransmissores, com o seu cérebro trabalhando naquilo, gerou uma memória emocional dizendo: isso aqui é perigoso, isso aqui não faz o corpo sentir bem, isso aqui libera cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, isso aqui liberou uma quantidade de adrenalina absurda, sabe aquela coisa? Isso com tudo. Então, toda vez que você pensa naquele sonho primordial, que você pensa em avançar em algum projeto que vai te levar ao seu sonho, que vai te levar a prosperar, que vai te levar a ter muito mais, seu cérebro acaba te tirando de confrontar aquilo ali. Por quê? Você tentou uma, duas vezes e aquilo gerou uma resposta ruim, seu cérebro vai te tirar do trilho. Vai fazer você procrastinar, vai fazer você não fazer o que precisa ser feito, vai fazer você fazer coisas que parecem que são para aquilo, mas na verdade não são só para você se sentir melhor. Evitando, seu cérebro então vai evitar que você realmente enfrente o que precisa ser enfrentado para chegar onde você quer chegar. E racionalmente, você sabe, é óbvio que aquele pequeno desconforto que você precisa passar ali vale muito a pena para o resultado que você tem logo depois daquilo. Mas o seu cérebro emocional não tem essa inteligência racional do seu córtex pré-frontal, que é essa parte aqui onde a gente realmente pensa. E essa resposta emocional, ela vai se repetir cada vez mais. E cada vez que ela se repete, existe um ciclo, libera os neurotransmissores, gera essa memória emocional. Toda vez que você tenta de novo, esse ciclo se repete e reforça essa resposta emocional àquilo. Isso é o que eu chamo de piloto automático. E você acaba andando e vivendo a sua vida no piloto automático. Já assistiu aquele filme do Adam Sandler? Clique, que ele coloca a vida dele no piloto automático, quando ele vê, passa 20, 30 anos e ele tá numa cama, gordão lá, tal, com um monte de problemas e não viveu a vida que ele quis viver. Pois é exatamente isso que o seu cérebro faz, que o nosso cérebro faz com a gente. E, cara, que poder que a gente tem com os nossos 41 bits ante 11 milhões de bits. A gente tem muito poder. Só que isso precisa ser usado de maneira intencional. Isso precisa ser usado de maneira a reprogramar essas memórias emocionais que a gente tem, para que você se coloque de novo
na ordem de prosperar. Eu não estou falando sobre acordar 4 horas da manhã, não estou falando que você tem que entrar numa banheira de gelo, não estou falando que você tem que se colocar em situações de extremo desconforto, não é isso. Você só precisa começar a resetar, reinicializar o seu cérebro, para que ele corte essas memórias emocionais e transforme isso em outros tipos de memórias emocionais positivas. Isso não é muito difícil. São necessários exercícios específicos e mentalizações específicas para você reconstruir isso daí. E isso não é, mais uma vez, não tem nada a ver com o segredo, com pensar positivo, não é uma coisa tão simples assim. São coisas que realmente a gente ativa partes do corpo e da mente para conseguir fazer isso daí. E esses pilotos, eles estão transvestidos, digamos assim, de ações erradas que você toma sem perceber que são erradas e também, principalmente, de não ação. Porque o que acontece? Toda vez que você tenta fazer algo, não dá certo, aquilo passa por um processo no seu cérebro, bioquímico no cérebro, que é o que gera essa memória emocional, fazendo com que você tenha uma memória simplificada. Porque a nossa capacidade de memória ela é reduzida, né? Eu não sei se você sabe, mas a nossa memória ela funciona da seguinte maneira. Acontece algo, a gente tem uma memória vívida daquilo durante um tempo, 24 horas, 48 horas, poucas horas ou dias. E aquilo depois entra na nossa memória de longo prazo. Você sabe como que é arquivada a memória de longo prazo no nosso cérebro? Ela não é arquivada do jeito que a gente pensa, como uma lembrança. Não. Ela é armazenada com pequenos bullet points, pequenos pontos cruciais daquela memória, tipo onde você estava, com quem você estava interagindo, como que foi a situação de uma maneira geral. O principal que é gravado, que é colocado na nossa memória de longo prazo, é essa memória emocional ligada àquela situação. Não é a memória, não é a situação em si. Tanto que isso já é comprovado cientificamente, em várias maneiras diferentes, que quando você vai lá e busca uma memória de longo prazo, de uma semana atrás, um mês atrás, alguns anos atrás, você busca essa memória ela vem na sua mente e a imagem que você cria daquela lembrança, daquela memória, não é a imagem real. Na verdade, só 5 a 10% do que a gente lembra realmente aconteceu. O restante, o seu cérebro reconstrói na hora com elementos atuais. Então, toda vez que você busca uma memória de longo prazo e traz aquilo, você sente de novo aquele sentimento que você teve lá. Então, você reforça aquela crença, aquela gaiola mental que aquela memória te trouxe. Então, por exemplo, se você traz uma memória de como foi ruim ter ganhado um dinheiro inesperado, ou como foi ruim ter tido uma promoção porque o que você guardou na memória emocional foi a inveja dos amigos, foi o seu pai ou a sua mãe olhando desconfiado para você, ou falando, vixe, tudo que é bom dura pouco, ou dizendo que dinheiro que vem rápido vai rápido, dinheiro que vem fácil vai fácil. E uma certa desconfiança de pessoas achando que você está ganhando dinheiro ilegalmente. Estou falando aqui coisas ligadas ao dinheiro, mas pode ser coisas ligadas a relacionamentos, pode ser coisas ligadas ao trabalho em si. O que acontece? Se vê essa memória emocional dizendo que ganhar dinheiro fácil é ruim, toda vez que você lembra de qualquer situação que tenha a ver com isso, você reforça essa gaiola. Isso vai se formando uma gaiola literal, uma gaiola de correntes neuronais que vão aprisionando essa sua memória emocional, no sentido de isso acaba gerando um conceito, um valor principal da sua vida, sem você querer. Qual valor? Dinheiro fácil é desonesto, dinheiro fácil não vai fácil, não dá para ganhar dinheiro fácil, todo dinheiro que ganha fácil é um dinheiro maldito. Esse tipo de coisa que muita gente acaba acreditando sem acreditar. Racionalmente você não acredita nisso. Você queria que chovesse dinheiro. E ferre-se a vida, queria que chovesse dinheiro. Só que lá dentro a sua memória emocional diz o contrário. Então toda vez que você consegue ganhar um dinheiro a mais, toda vez que você vê uma oportunidade de ganhar mais, de ter mais dinheiro, mais fácil, de ter mais dinheiro trabalhando menos, a sua mente traz aquela memória emocional e te coloca num loop automático de ações ou não ações para que você não ganhe aquele dinheiro, ou mesmo que você ganhe, você gaste ele rápido, você perca ele rápido.
Olha só que loucura. Ou quando você alcança um patamar que você almejava, começa a gerar um sentimento ruim de afastamento das pessoas. E basicamente a culpa é nossa, é o seu cérebro fazendo, gerando aquele sentimento que muitas vezes nem é real. Por quê? Por causa desse reforçamento dessas crenças, dessas gaiolas mentais. Cada uma dessas gaiolas são geradas por memórias afetivas, memórias de longo prazo, memórias emocionais sobre momentos específicos. Essas gaiolas mentais são o que geram os pilotos automáticos. Então, toda vez que você se vê em determinadas situações da sua vida, se depara com determinadas oportunidades na sua vida, o seu cérebro irracional, seu cérebro inconsciente, que é o que processa 11 milhões de bits, ele já saca essa oportunidade bem antes disso vir para o nosso racional. Só que ele vê a oportunidade e liga a uma memória emocional dizendo que aquilo é ruim e coloca o seu corpo, a sua mente racional em modo de sobrevivência. Então ele literalmente apaga a sua mente racional e faz você reagir ou agir sem pensar racionalmente naquilo. Isso aqui é piloto automático, então é igual ao piloto automático de um avião, piloto automático de um carro. Você coloca ali e ele vai sozinho. Foi para isso que eu desenvolvi o método voo, para você voar mais alto. V de ver, O de organizar. Então você vê o padrão, você organiza a sua mente, organiza a sua memória de longo prazo, né? Você reorganiza, você organiza novamente as ligações neuronais que você precisa. Organiza esses pilotos automáticos para quebrá-los e otimiza esse processo depois. Voou. Ver, organizar e otimizar. O quê? Seus pensamentos, seus sentimentos relacionados a cada memória, a cada gaiola. E aí a gente faz um reset para resetar, reinicializar essa gaiola, quebrar essas barreiras da gaiola, o que faz com que o piloto automático seja desligado, e aí posteriormente vamos criar uma nova gaiola, só que uma nova gaiola, novas ligações neuronais, só que ligados ao objetivo que você quer, ao que você realmente quer para a sua vida, né? Isso é neuroplasticidade também, já provado e comprovado diversas vezes pela ciência, que é a capacidade de você mudar a maneira como o seu cérebro age e reage às situações normais da vida. Do mesmo jeito que isso foi criado, que isso foi automatizado, nós podemos desautomatizar e automatizar para um lado positivo para a gente. É por isso que o rico cada vez fica mais rico, por isso que pessoas felizes ficam cada vez mais felizes, por isso que tem gente que vê o lado bom das coisas e o lado ruim, por isso é que tem gente que vê o copo meio vazio e o copo meio cheio. Isso basicamente é treinamento cerebral. Isso basicamente é você fazer esse reset, colocar o seu cérebro alinhado com o que a sua mente racional quer. Porque não adianta, 41 bits contra 11 milhões, cara, é guerra perdida. É guerra perdida, não tem como lutar contra. O que tem que fazer? Usar esses 41 bits de maneira racional para você entrar no sistema, adentrar no seu sistema límbico, no seu sistema emocional e inconsciente, para você basicamente hackear o seu cérebro. Você usa esses 41 bits para hackear o seu cérebro e aí você vai ter acesso aos 11 milhões de bits de processamento, a uma capacidade de processamento brutal. Imagina, se você conseguisse ter 11 milhões de vezes o processamento mental que você tem hoje. É basicamente o que você acessa quando você coloca o seu cérebro inconsciente alinhado com o que o seu consciente quer. Porque o que acontece? Quando você sente tudo isso, isso te joga para um outro padrão e esse talvez você vai identificar. Quando o seu cérebro se vê numa dessas situações de piloto automático, ele precisa, tem uma parte no cérebro chamada núcleo accumbens, que é a parte que lida com a recompensa neurológica, né, do que a gente faz e tudo mais. E ela é ativada automaticamente para querer dopamina, porque você se sente mal com a situação, isso faz você entrar no loop automático para você não aproveitar aquela oportunidade, não fazer o que precisa ser feito. Só que ao mesmo tempo você se sente mal também por não estar fazendo aquilo que você sabe que deveria estar fazendo. E aí o teu núcleo accumbens te joga para você conseguir uma dopamina fácil, que eu chamo de dopamina azul, que é liberada pelo cérebro toda vez que você tem um micro prazer ou uma micro recompensa. Essa dopamina azul, ela é quando você
sente uma coisa ruim assim, aí você pega o seu celular imediatamente e vai rolar a tela, vai assistir, maratonar uma série favorita, vai comer um docinho, vai comer um negócio gostosinho, vai fazer uma comprinha, sabe aquela sensação gostosa de todas essas coisas que eu tô te falando? Pois é, essa sensação gostosa é a dopamina entrando no seu cérebro para dizer para você, ó, tá tudo bem que você não fez ali, tá tudo bem que sua vida vai continuar uma porcaria, uma mediocridade, tá tudo bem, conforme-se. Sabe, ó, o tapinha nas suas costas para te manter tranquilo, para não deixar você racionalmente ir lá e realmente ir atrás do que você quer. E essa dopamina azul, os algoritmos já sabem como essa parada funciona. E é por isso que toda vez que você vai rolar a tela, você fica horas ali perdendo tempo com aquilo. Porque está sendo liberada a dopamina azul. Isso se torna um vício. Um vício no próprio neurotransmissor do seu próprio cérebro, que é o vício das telas, e é um vício real. É o mesmo mecanismo cerebral do vício em crack, do vício em heroína, do vício em cocaína, essas drogas pesadíssimas. É o mesmo tipo de liberação dopaminética que acontece nesses vícios aí. Por isso é que cada vez você fica mais como um zumbi digital. Então essa transformação de você, primeira coisa, mantenha-se inconformado com a sua vida. Isso é o que vai tirar você de onde você está. Depois você precisa de estratégia para realmente transformar o seu inconformismo para buscar de novo o seu ser primordial. Aquilo que você sempre quis ser, aquilo que nos primórdios da sua vida era o que te tocava, era o que fazia você fazer as coisas acontecerem na sua vida. Precisa desligar os pilotos automáticos, reprogramar essas gaiolas mentais. E principalmente, o que ajuda muito isso é trocar a dopamina azul por dopamina vermelha. A dopamina azul é o que as telas dão para você, é o que micro-recompensas sem nenhum esforço trazem para o seu cérebro, para a sua mente e reforçam as gaiolas e pilotos automáticos que você está preso. Que você precisa de dopamina vermelha. O que é a dopamina vermelha? É a satisfação real depois que você constrói algo de verdade. Então, por exemplo, quando você termina um trabalho difícil, um projeto, quando você faz um prato de comida, você cozinha mesmo aquilo, quando você faz algo com as suas próprias mãos, que seja... Outro dia eu tive uma descarga de dopamina vermelha porque eu sempre contrato o eletricista para instalar chuveiro em casa. E um dia eu falei, não, agora eu quero a dopamina vermelha do eletricista. Eu fui lá e instalei um chuveiro. Coisa besta? Coisa besta. Mas é uma coisa que libera dopamina vermelha. Bem melhor do que você ficar rolando a tela enquanto o eletricista está instalando o chuveiro lá. E aí se você ainda paga para ele. Né? Então, é claro, não estou falando que a solução para os seus problemas é sair instalando chuveiro por aí. Obviamente que não, isso é só um exemplo bobo. Agora, por onde que você precisa começar? Precisa começar por algum lugar. O que acontece é que a dopamina azul ela te paralisa e te mantém nas gaiolas e pilotos automáticos. A dopamina vermelha ela começa a fazer o seu cérebro enxergar que é legal buscar coisas, alcançar coisas e ter uma fé inabalável no que quer que você queira para sua vida como futuro. Primeiro passo, e o passo que vai te trazer mais dopamina vermelha de uma maneira mais rápida e fazer você evoluir até 6 vezes mais rápido de maneira comprovada, é uma leitura intencional. Olha só que louco. Já é descoberto pela ciência que ler, por exemplo, esse conteúdo que você está vendo aqui, se você estivesse lendo ele, você iria absorver 6 vezes mais do conhecimento que eu estou te passando e das informações que eu estou te passando e de maneira 6 vezes mais profunda. Você iria atrelar realmente isso no seu cérebro. Seu cérebro ia criar uma memória mais densa disso. Já ia gerar ligações neuronais 6 vezes mais rápido do que simplesmente assistindo ao vídeo, que é uma parada audiovisual. Quando você lê, ativa diferentes partes do cérebro. E eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é capaz de aprender entre 5% e 10% de tudo aquilo que a gente vê de novo. Por isso é que muitas vezes quando você assiste um filme e você assiste pela segunda vez, terceira vez, quarta vez, você fala, cara, não tinha percebido isso nesse filme. Ou quando você lê um livro e você lê de novo e de novo, você fala, cara, não tinha percebido isso aqui. O que é isso aí? É você reabsorvendo aquilo. Porque, mais uma vez,
41 bits para 11 milhões. Então o que você percebe conscientemente é só um pedaço do que realmente tem ali e do que pode ser percebido com aquele conteúdo. Pensando nisso, em acelerar a sua chegada, a chegada de quem quer realmente voar mais alto, ser uma águia na vida, conquistar coisas inimagináveis, conquistar coisas que você sonhou lá na primordialidade da sua vida, se tornar um ser primordial, eu desenvolvi um projeto chamado Águia Correio, que basicamente é um projeto gratuito, que você se inscreve de maneira gratuita, onde você vai receber diariamente cartas para prosperar. Cartas para você ler e para começar a liberação de dopamina vermelha na sua mente, no seu cérebro. E começar a quebrar gaiolas mentais do seu cérebro através da leitura intencional e direcionada. Fazer você desligar pilotos automáticos através dessa leitura especial. Então, são cartas para prosperar que eu faço e mando por e-mail para você ler todas as manhãs e que vão começar a criar isso dentro da sua mente. E essas cartas para prosperar, e esse projeto Águia Correio você tem aqui na descrição desse vídeo se você está no YouTube ou no meu perfil do Instagram. Você vai lá, se inscreve, é gratuito, como eu já te falei, você vai começar a receber essas cartas. E as cartas são escritas usando justamente gatilhos para que você consiga começar a fazer esse hackeamento da sua própria mente. Inclusive com instruções de como você fazer isso com a sua mente. Porque você precisa fazer isso e colocar ali o que você quer para a sua vida. Não sou eu que vou dizer o que você quer. Aliás, se você está preso nas redes sociais, né? Se você está preso em ciclos de dopamina azul, se você se identificou nisso, cuidado. Porque o que você está vivendo, o que você está sonhando é o que eu chamo de antissonho, que é um sonho reduzido ou um sonho moldado pelo que você vê nas redes sociais, que a dopamina azul fez com você. Não é o seu sonho real, não é o seu sonho primordial. Então talvez o primeiro passo seja você voltar. Qual é o meu real sonho? O que eu realmente quero para a minha vida? Antes mesmo de começar a buscar o caminho, é necessário a gente saber e definir qual é o destino que a gente quer. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Quero que você deixe um comentário aqui dizendo se esse vídeo te ajudou de alguma maneira ou abriu a sua mente de alguma maneira para o que você é ou gostaria de ser. Coloca também nos comentários situações que vieram durante esse nosso papo, porque isso pode virar conteúdos mais específicos e que te ajudem ainda melhor. Se quiser sugerir assuntos também, sugerir coisas para eu abordar aqui de uma maneira técnico-científica com você, para te ajudar a sair dessas gaiolas, desses pilotos automáticos e assumir o controle real da sua vida, para viver os melhores dias da sua vida, fazer o voo mais alto da sua vida, também coloca aí nos comentários, vai ser muito bem-vindo. Não esquece de assinar o meu canal do YouTube e ativar o sininho para que você receba notificações de novos conteúdos como esse. E não deixe de se inscrever no Águia Correio, que é o primeiro passo para começar a mudar a sua mente rumo àquilo que você realmente quer ser, rumo a se tornar o ser primordial que você sempre quis. Dito tudo isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso sempre e voa alto, que você nasceu para ser águia, não para ser papagaio enjaulado. Valeu!